Olá, boa noite. Eu estou aqui nessa noite aqui mostrando os acontecimentos bíblicos e a continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Bom, digo uma coisa para você. Deus, ele é um ser muito maravilhoso, muito especial, um ser muito bom. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que se você crê em Deus e em Jesus Cristo, veja que você é perdoado e você não perecerá. Veja que quando uma pessoa comete um crime, eu digo um crime mesmo, um crime, às vezes uma pessoa que roubou alguém ou matou, mandou matar alguém, veja que quando chega um determinado tempo, a pessoa passa a ser inocente quando cumpre ali a pena, mas ainda é culpado. A pessoa é culpado porque matou, mandou matar, ou roubou, cometeu o crime, ou roubo, ou furto, é culpado. Por que a pessoa é culpada? Porque a pessoa cometeu um crime, ela cometeu algo, aconteceu algo, ela fez algo que ficou marcado na história dela e na consciência de pessoas, da família da pessoa que morreu. Então a pessoa é culpada, mas é inocentada pela justiça por um fato de tempo cumprido, uma prisão, no caso. Só que a pessoa continua sendo uma pessoa culpada de uma coisa que fez, de um crime, de um homicídio. Perante a lei, nunca sai. Quando o policial vai fazer uma vistoria numa pessoa, no carro, numa casa, e ele entra e ele pergunta, aí, qual foi o crime que tu cometeu? Aí a pessoa tem que dizer, não, eu cometi um roubo, eu fui preso por tráfico, fui preso porque matei, cometi um homicídio. Não, porque eu mandei, porque tal, eu incentivei e tal. A pessoa sempre ela tem que dizer quando a polícia vai ali fazer uma vistoria na casa da pessoa ou no carro da pessoa, a pessoa diz. E uma coisa eu lhe digo, se a pessoa não disser, na justiça ainda acusa, a pessoa sabe que a pessoa cometeu aquilo, se puxar, ela vai dizer, ó, tu já puxou cadeia por isso, ó, tu já puxou cadeia por isso, por aquilo. Então, a pessoa é um culpado, cara. A pessoa vive um culpado. Poxa, eu matei alguém, eu mandei matar alguém. Poxa, eu mandei expulsar alguém, eu mandei fazer mal a alguém. Eu roubei alguém, eu fiz algo de mal com alguém. A pessoa é culpada. É tão culpado que na lei de Deus, na palavra de Deus, diz assim: todos vão comparecer ante ao tribunal de Cristo para prestar conta por tudo que fez por meio do corpo, o bom ou o ruim. Então todos vão comparecer, todos, está falando todos, é no plural. Todos hão de comparecer ante ao tribunal de Cristo. É sério. Então se você que fizer mal a alguém aí, lembre-se que você vai comparecer ao tribunal de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 30. Por isso que é o parte 30. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus e encheram-se de inveja. Cuidado que tem seitas que faz a causar sentimentos que desagradam a Deus e a Jesus Cristo. Seita ou os ensinamentos que não é de Deus. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Olha só. Pegaram os apóstolos e colocaram na prisão pública. Agora eu vou mostrar para você algo. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. No caso se referindo à palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo de Deus. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e anunciaram os servidores, enviaram os servidores do cárcere, para que de lá os trouxesse. Então aqui há acontecimentos bíblicos, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então veja que
É tão ruim ser preso, principalmente ser preso injustamente por o fato de estar anunciando a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Naquele tempo eles faziam isso. Hoje aqui na nossa nação não pode fazer, porque tem na Constituição que nós todos temos o direito de servir ou de seguir qualquer religião ou de ser de qualquer religião. Uma coisa eu digo para você, essa prisão aqui o anjo tirou os apóstolos de lá. Na prisão eterna, ninguém conseguirá ser tirado de lá. Porque se você for condenado, julgado, sentenciado a fornalha de fogo ardente, o lugar de pranto e ranger de dente, um lugar que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, se você for julgado a segunda morte, no caso todos vão passar por a primeira, só não Enoque e Elias que conseguiu ser arrebatado para o céu, e Moisés que não se apareceu, o corpo de Moisés, ninguém sabe o que aconteceu, se ele foi transladado ou se foi arrebatado para o céu. Uma coisa eu digo para você, se você for encerrado na prisão eterna, você nunca conseguirá sair de lá. Nenhum anjo mais forte que tem na eternidade no céu pode tirar você, porque Deus ele não vai quebrar a palavra dele. Os propósitos que ele determinou, tanto para essa vida como para a vida futura. Você vai ser encerrado, você que quer mal aos outros, que manda fazer mal aos outros, você que incentiva a fazer mal aos outros, você vai estar em uma condição de culpado diante de Deus, e Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Então, se você vê que está cometendo algo, ou mandando, ou incentivando, peça perdão o mais rápido possível, para que você não seja encerrado no cárcere eterno, porque ele existe. Então, o capitão do templo e os principais do sacerdote, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que vira a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe, dizendo: Eis que os homens que cerastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então eles estavam no templo ensinando ao povo. E quem soltou eles? Os anjos do Senhor Jesus Cristo e de Deus, do Pai Celestial e do Filho dele. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. Então, naquele tempo, o sumo sacerdote, o capitão do templo foi e trouxe eles, não com violência, eles não agrediram. Não tacaram uma mãozada, nem uma chicotada, nem nada neles, porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. Tem gente que não teme, eles pensam que pode mandar, pode fazer isso, pode viver fazendo, mandando, incentivando, e não estão temendo, achando que não tem justiça da terra e nem justiça eterna, mas tem a justiça da terra e a eterna. Cuidado para poder você não ser encerrado. Eu digo para você, amigo, não se coloque em uma condição de ser culpado, nem da justiça da terra e nem da eterna. É muito simples, é não fazer mal, é fazer o bem, é não incentivar o mal, não mandar fazer mal, não expulsar ninguém, não atrapalhar a vida de ninguém, porque dependendo das pessoas que fizerem isso, se alguém denunciar, tiver provas que alguém estiver expulsando os outros, simplesmente a pessoa será encerrada de 1 ano a 6 anos, segundo a justiça. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não o ensinasse nesse nome? Olha só, o sumo sacerdote querendo ser maior do que Deus, maior do que Jesus Cristo e até mesmo dos anjos. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? É um grande erro proibir alguém de ensinar a palavra de Deus. E eis que encherte Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então eles se sentiam culpados, e eles eram culpados porque tinham crucificado Jesus e tinha mandado fazer outras coisas a mais com as pessoas que seguiam Jesus. Então toda vez que eles ensinavam acerca do nome de Jesus Cristo, da salvação, eles se sentiam errados e sabiam que estava errado, em vez de se arrependerem para poder conseguir a salvação, não. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, importa mais você obedecer a Deus do que ao homem. Quando você obedece o Novo Testamento, você está obedecendo a Deus e a Jesus Cristo.